Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Esta é a quarta aula do curso de Introdução às Escrituras. Este curso é uma iniciativa do site todaescritura.org. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você o faça para então seguir na ordem correta. Nesta quarta aula, falarei sobre o manuseio das Escrituras, né? Então, como você pode ter as informações mais básicas sobre como usar a sua Bíblia, tanto para a leitura quanto para o estudo. Mas antes, então, de seguirmos na nossa aula, nós vamos rogar a bênção do nosso Deus. Então, vamos orar e pedir ao Senhor a sua misericórdia. Oremos. Senhor Deus, Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Bendito seja, Senhor, o Teu santo nome. Agora que nós vamos estudar algo referente ao estudo da Tua palavra, rogamos que o Senhor nos dê boa compreensão e sabedoria, e que nos faça desejar a Tua palavra, que ela nos seja prioritária, assim como o pão de cada dia. Amém. Muito bem, irmãos. Então, vamos para nossa primeira, o início da aula, né, do aula 4, Manuseio das Escrituras. Então, o objetivo dessa aula é oferecer informações que provavelmente as pessoas que estão aqui na aula ao vivo já têm compreensão, pelo menos de uma boa parte dessas informações, mas nós queremos, como dissemos em nosso curso, partir das coisas mais básicas e necessárias até irmos gradativamente avançando. Então, nós começaremos falando sobre as duas grandes divisões da Bíblia. Então, qualquer pessoa, então, quando abre sua Bíblia, perceberá, ao folheá-la, né, que ela tem duas divisões principais. Essas divisões são chamadas de Antigo Testamento, outras versões diz Velho Testamento, e Novo Testamento. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento são as duas principais divisões das Escrituras. Agora, quando pensamos então nisso, surge a pergunta: o que se quer dizer pela palavra testamento? Então, aqui eu quero observar algumas passagens da Bíblia para mostrar a você, então, o sentido dessa palavra testamento. Então, em primeiro lugar, o Salmo 105, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 11. Então, está escrito: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Observe que em nosso texto nós temos por 3 vezes a palavra aliança. Essa palavra aliança, no hebraico, ela é a palavra berit. Então, a palavra berit, ela significa aliança, tem a ver com o relacionamento de Deus com o seu povo. Então, quando nós já falamos isso em aulas anteriores, né? Jerônimo foi aquele pai da igreja que traduziu as escrituras para o latim. Então, quando Jerônimo fez a sua versão da Bíblia em latim, chamada Vulgata, ele, aonde estava escrito, em algumas partes, pelo menos, não em todas, mas em uma boa parte, onde se tinha a palavra hebraica berit, ele escreveu, traduziu pela palavra correspondente em latim para aliança, que seria a palavra testamentum, tá? Então, no latim, nesse versículo, por exemplo, aqui nesse texto, do 8 ao 11, onde encontramos aqui 3 vezes a palavra aliança, lá no latim encontraremos 3 vezes a palavra testamento.
dentro dessa versão latina de Jerônimo. Agora nós vamos ver uma passagem do Novo Testamento. Ela se encontra em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, um texto bastante conhecido, tem a ver com a instituição da ceia do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Note aqui, aparece a palavra aliança. Aqui ela é descrita como a nova aliança. Então, obviamente, se tem uma nova, pressupomos já, desde já, né, que existe uma antiga aliança. Então, aqui a nova aliança, Jesus diz, este é o sangue da nova aliança. No Novo Testamento, a palavra que nós temos aqui em português traduzida por aliança é a palavra grega diatheke. Essa palavra diatheke, ela significa então pacto, aliança, e ela foi traduzida também por Jerônimo com o termo testamento. Então, diatheke. Aqui eu estou falando bem aportuguesado, vamos dizer assim, eu nunca consigo pronunciar bem o TH. O TH é igual o TH do inglês, né? Então, tem um jeito aí especial para falar. Então, mas esse termo diatheke significa então pacto, aliança. Ele foi traduzido por Jerônimo como testamento. Um outro exemplo ainda no Novo Testamento é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 12 ao 14. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, aqui, o apóstolo Paulo, falando dos judeus, do judaísmo, né, da lei, ele se refere todo ao conjunto da religião judaica registrada no Antigo Testamento. Ele se refere a isso, então, esse relacionamento de Deus com seu povo naquele tempo, como a antiga aliança. Observe que o termo aqui também é o termo diatheke, e o Jerônimo também traduziu aí como testamento. Tá? Então, tanto o termo berit quanto o termo grego diatheke, o berit no hebraico, o diatheke no grego, eles se referem à aliança, se referem ao pacto de Deus com seu povo. Tá? Então, esse pacto, essa aliança de Deus com seu povo, ela sempre é iniciada e administrada soberanamente. Então, não é tipo um acordo, um contrato em que eu vou decidir, por exemplo, eu aluguei um apartamento, então eu posso ver alguma coisa no contrato que eu não concordo e negociar. Nesse caso, não. Deus soberanamente institui e diz, é assim, será dessa forma. E os que estão incluídos, eles são chamados a se submeter. Então, por exemplo, Deus diz a Abraão, eu serei o teu Deus, o Deus dos teus filhos, e dos filhos dos teus filhos. Então, por todas as gerações seguintes, eu serei o Deus deles. Então, por exemplo, quando Isaac nasce, Deus o requer para si, né? Isaac não tem o direito de escolher. Deus soberanamente diz, você é meu. A mesma coisa Jacó, seus filhos e todo o povo de Israel. Então, é uma aliança
iniciada e administrada soberanamente. Então, Deus é quem determina tudo. Um outro fator sobre a aliança é que ela é um relacionamento de vida e de morte, ou de vida ou de morte. Então, se a pessoa seguir um caminho de obediência, ela encontrará a vida. Se ela seguir pelo caminho de desobediência, ela encontrará a morte. Então, as alianças, elas eram seladas com sangue. Então, por exemplo, se a gente fala em termos da antiga aliança, lemos lá que foi colocado sangue em uma bacia e Moisés, com uma planta chamada hisopo, mergulha ali no sangue e ele asperge sobre o povo. Então isso foi o sangue da antiga aliança. O povo foi aspergido com sangue. Quando chegamos no Novo Testamento, Jesus diz, falando sobre o vinho, né, na celebração da ceia, isto é o meu sangue. Quer dizer que o vinho aponta para a obra de Cristo, aponta para o derramamento do sangue de Cristo, a entrega de sua vida. Então, para a instituição da nova aliança, também foi necessário o derramamento de sangue. Tá? Então, a aliança é esse relacionamento de vida e de morte que envolve o derramamento de sangue. Podemos ver isso em várias passagens das Escrituras. Então, resumindo, podemos dizer, essa aliança antes de Cristo, especialmente administrada aos israelitas, né, ela é chamada de Antiga Aliança. Tem várias administrações ou tem várias ocasiões, né, em que essa aliança está sendo administrada, mas é uma aliança só durante todo o Antigo Testamento. Por exemplo, com Abraão, Moisés, Davi, mas é uma aliança só. Ela só estava sendo renovada e novos elementos explicados. Lembrando que a revelação ela é progressiva, então Deus vai revelando e mostrando cada vez mais. Então, essa aliança antes de Cristo, ela foi administrada aos israelitas, ela é chamada de Antiga Aliança. Ora, em que parte da Bíblia essa Antiga Aliança é ensinada, descrita, apresentada, narrada? Obviamente, no que nós chamamos de Antigo Testamento ou Velho Testamento. Ou seja, quando dizemos Antigo Testamento, nada mais é que dizer a tudo aquilo que Deus falou e fez em relação ao seu povo, a forma como ele se revelou também ao seu povo na Antiga Aliança. Agora, a aliança após a vinda de Cristo e solenemente inaugurada por ele, por meio da sua obra na cruz, nós chamamos de Nova Aliança e fazemos isso não porque queremos, porque está na Bíblia, o próprio Cristo assim a designou. O texto de 2 Coríntios, a outra aliança é chamada de Antiga Aliança, então são termos simplesmente bíblicos. Então, antes de Cristo, Antiga Aliança, após a vinda de Cristo, Nova Aliança. E essa Nova Aliança está registrada na parte da Bíblia que chamamos de Novo Testamento. Então é daí que vem o termo Antigo Testamento e Novo Testamento. É o correspondente à Antiga Aliança e Nova Aliança. Segundo os estudiosos, a primeira pessoa a usar esse termo latino, testamentum, para descrever as divisões da Bíblia, as duas principais divisões, foi o antigo apologista cristão chamado Tertuliano. Foi um pai da igreja que viveu entre 160 a 225 depois de Cristo. Então, provavelmente foi ele o primeiro a referir-se a essas duas partes da Bíblia como o Antigo Testamento, Novo Testamento, que corresponde à Antiga Aliança, Nova Aliança. Algumas informações sobre o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento tem 39 livros e ele ocupa cerca de 3/4 da Bíblia. Então, se alguém disser assim, abra no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, você não vai abrir no meio da Bíblia, porque não vai alcançar, é para lá. Então, você, com o tempo, você que não está acostumado com o estudo da Bíblia, vai alcançando essa destreza nas Escrituras. E se você lê muita Bíblia, está lendo a mesma Bíblia, né,
Você vai ser capaz até de, quando alguém disser assim, abre em Jeremias 14, você vai descobrir que algumas vezes você vai conseguir abrir direto, na primeira vez, em Jeremias 14. Mas, claro, você tem que estar, né, lendo, nem sempre isso vai acontecer, porque as folhas são muito finas, mas mesmo assim você vai chegar perto. Você vai abrir em Jeremias, por exemplo, no final de Isaías. Então, você vai se habituar. Então, você já vai ter uma noção de onde está cada livro. Por fora mesmo da Bíblia, você vai ter essa noção, mesmo quando não tem o índice. Claro que agora, com a tecnologia, o uso de celulares, as Bíblias nos celulares, as pessoas estão perdendo essa capacidade de lidar com a Bíblia. Mas eu aconselho que você, em seu estudo, tenha as escrituras realmente ali para você manuseá-la, a folha, mesmo que você tenha outras versões digitais, né, mas tenha a sua Bíblia, eu recomendo que você tenha ela no papel. É uma forma diferente da leitura digital. Tá? O Antigo Testamento, 39 livros, 3/4 da Bíblia, foi escrito em hebraico. Então, isso é a língua dos judeus. Algumas partes do Antigo Testamento, especialmente no livro de Daniel, no livro de Esdras, em algumas outras pequenas partes, foi escrita em aramaico. O aramaico é uma língua também semítica, né? Então, vem da descendência de Sem. E ele tem uma relação com o hebraico, tem várias palavras que se parecem. O aramaico foi a língua que os judeus falaram durante o período do exílio babilônico. Então, essa é a língua que eles estavam falando no Novo Testamento. Então, o hebraico no Novo Testamento, na época de Jesus, o hebraico era usado para a leitura da lei, usado na sinagoga, mas no dia a dia eles estavam falando o aramaico. Então, tem algumas distinções entre hebraico e aramaico, obviamente. Mas a Bíblia, o Antigo Testamento, como um todo, foi escrito em hebraico, com pequenas partes em aramaico. Os livros do Antigo Testamento foram escritos entre 1400 a 430 a.C. Isso não é a data em que os eventos aconteceram, tá? Mas é a data em que eles foram escritos. Então, por exemplo, Moisés estava escrevendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava escrevendo isso muito depois disso ter acontecido, né? Então, o primeiro a escrever foi Moisés. Então, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando a gente lê Gênesis, Moisés está escrevendo cerca de 1400 anos antes de Cristo, mas ele está se referindo a eventos em séculos anteriores, muitos séculos antes dele. Tá? E aí foi escrito de 1400 a 430, que envolve ali os últimos profetas, Zacarias, Malaquias. Então, está dentro dessa faixa aí de 430 anos. Faltavam 430 anos para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. A abreviatura para designar o Antigo Testamento é AT, as 2 letras maiúsculas. Então, quando você encontrar AT, você já sabe uma referência ao Antigo Testamento. Isso é bom memorizar, né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Agora aqui, nós temos um texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse texto aí é só para dar um exemplo, né, do que é um texto em hebraico. Note que, observe o seguinte: a leitura de um texto hebraico, ela não acontece da esquerda para a direita, mas ao contrário, da direita para a esquerda. Então, a primeira palavra é a palavra que está na sua tela aí, à direita, Bereshit. Então, que significa princípio, né? No princípio. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, isso é o correspondente a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Embaixo das letras, vocês encontram sinais. Esses sinais são sinais vocálicos. Eu vou falar depois sobre os maçoretas, e foram que os judeus, escribas, que elaboraram esses sinais. O texto
hebraico, ele não vem com sinais. Os textos dos manuscritos não estão com sinais vocálicos. Eles têm apenas as consoantes. Então, imagine no português se tivesse um texto em que você não tem as vogais, só as consoantes. Então, você teria que conhecer profundamente as palavras, ter ouvido alguém ler aquele texto, para você saber qual vogal usar em cada caso. Então, no texto hebraico não tem as vogais, então foram colocados sinais vocálicos pelos judeus para facilitar a leitura. Esses sinais estão abaixo ou acima das consoantes aí do texto hebraico, tá bom? Vamos seguir aqui. Agora vamos falar sobre o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele tem 27 livros e ele ocupa 1/4 da Bíblia, cerca de 1/4 da Bíblia. Ele foi escrito no grego. Porém, o grego no qual foi escrito o Novo Testamento não é o grego clássico, por exemplo, das obras da tragédia grega, por exemplo, né? Não é esse grego clássico. O texto do Novo Testamento é o grego koiné. Esse grego é o grego popular, é assim que geralmente se refere a ele, tá? Então, os livros do Novo Testamento foram escritos entre 45 depois de Cristo até cerca de 90 depois de Cristo. Então, os livros mais recentes começaram a ser escritos aí cerca de 12 anos após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E foram quase até o final do primeiro século. Tá? A abreviatura para o Novo Testamento é NT. Então, quando você encontrar em algum livro NT, um livro de teologia, você sabe, NT aí é Novo Testamento. Agora, um exemplo do texto grego, né? Temos aqui João, capítulo de número 1, versículo de número 1, que também fala do princípio. Aqui, a leitura deve acontecer da esquerda para a direita, tá? Assim como é no português. Então, temos aqui em arque, em rologos, kai rologos, em prostonteon, kai theos, em rologos. Então, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Tá? João, capítulo 1. Eu acho que eu mencionei em português errado. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eu troquei aqui o era pelo estava. Então, isso é João, capítulo 1, versículo 1, um texto grego. Então, as letras, aí no caso, temos as consoantes e vogais, assim como no português, elas estão aí, tá? Vamos seguir aqui em nosso assunto. Próxima questão que eu quero abordar, então, falamos das duas grandes divisões, Antigo e Novo Testamento. Agora, depois nós temos os livros, então vamos ver isso na próxima aula, mas dentro dos livros tem uma divisão. Essa divisão é a divisão em capítulos e versículos. Então é bom que se saiba que os 66 livros da Bíblia, eles possuem então capítulos e versículos, mas nos manuscritos originais e nas cópias, né, desses manuscritos, não havia separação entre palavras, entre vogais. No caso do hebraico, nem vogal havia, não havia sinais de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto, nem títulos, né? Como nós temos em nossas Bíblias. Então você tem aí, não sei se dá para ver tão bem assim, né? Mas você tem aí um manuscrito do hebraico, daqueles rolos do Mar Morto, que foram textos do Antigo Testamento encontrados dentro de jarros de barro, dentro de uma caverna, muito, muito tempo depois, né? Quando um rapaz perdeu as cabras, foi procurá-las dentro da caverna, então achou esses manuscritos antigos
não lembro agora de cor a data dos manuscritos, nem a data do achado, mas a data do achado, se eu não me engano, foi dentro do século XX, e os manuscritos eram lá dos primeiros séculos. E percebeu-se que mesmo esses manuscritos antigos estavam batendo com os textos das nossas Bíblias. Então, isso foi um achado importante. Tem vários livros falando sobre este assunto. Uma outra imagem é aqui uma foto, né, um facsímile do manuscrito em grego. Então, você pode ver aí, todas as letras são maiúsculas e elas vão todas coladinhas, aí você não pode perceber onde termina uma palavra e começa a outra. Então, isso essa era a forma, né, de escrita antiga. Mas hoje, então, nós temos não só as palavras, frases divididas com pontos, vírgulas, vogais e tudo mais, mas também temos um outro recurso, que são os capítulos e versículos maiores e menores. Então, é bom saber, capítulos e versículos não é uma coisa inspirada. Tá? Não foi assim que a Bíblia foi escrita. Então, é um recurso para nos ajudar a estudar a Bíblia, mas é bom saber, na nossa leitura, que pode acontecer de você achar aqui termina essa ideia, que terminou o capítulo, e não ser bem assim, porque isso veio depois, então, como eu vou dizer daqui a pouco, está sujeito a erros, essa questão de versículos e capítulos. Né? Então, a Bíblia foi dividida em capítulos no século XIII, entre 1234 e 1242. O homem que fez isso foi Stephen Langton. Ele chegou depois a ser o arcebispo de Canterbury, na Inglaterra, mas quando ele fez isso, ele era professor de Sorbonne, era a Universidade de Paris. Né? Ele estava lá, e quando estava lá na Universidade de Paris, ele decidiu realizar essa tarefa de separar os livros da Bíblia em capítulos que fossem mais ou menos iguais. Então, ele fez esse trabalho usando a edição latina, lembram, Vulgata, a edição latina das Escrituras. Então, as divisões em capítulos de Langton foram inseridas depois de uma forma modificada ao texto hebraico, que também não tinha, por Salomão ben Ismael, por volta de 1330 depois de Cristo. Então, depois um judeu foi lá, gostou da ideia e fez uma divisão em capítulos na Bíblia hebraica, que é só o Antigo Testamento, mas ele fez algumas pequenas modificações. Ele não seguiu à risca o sistema aqui do Stephen Langton. Então, é bom entender que essas divisões em capítulos feitas por Langton, elas são amplamente reconhecidas, muitas vezes, como quebrando o texto de modo não natural. Tá? Então, por exemplo, você tem uma ideia e, de repente, essa ideia é quebrada. Olha aí na sua Bíblia, para vocês exercitarem aí as mãos um pouco. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 10. Então, se você vai até 1 Coríntios, capítulo de número 10, você vai perceber o seguinte, olha lá para o último versículo desse capítulo. Paulo diz assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Só que note que sede meus imitadores, como também sou de Cristo, ficou no versículo 1 do capítulo 11, né, que vai começar a tratar sobre o uso do véu na igreja, que é um assunto lá relacionado à vida da igreja a vida da igreja em Corinto. Então,
ele vai tratar desse assunto sobre o uso do véu na igreja, em Corinto, e na divisão de Stephen Langton, isso ficou junto no mesmo capítulo. Quando sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, tem a ver com o que ele acabou de dizer. Se nós perguntarmos aqui em que pontos nós devemos imitar o apóstolo Paulo, assim como ele imitou a Cristo, leia o versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Cristo não procurou seu interesse. Eu também não. Então, sejam meus imitadores. É isso que Paulo está dizendo. Mas aqui ficou como sendo o versículo 1 do capítulo 11, quando deveria ser o versículo 34 do capítulo 10. Tá? Então, esse é o tipo de situação que você pode se deparar. Então, se você fosse estudar a Bíblia no capítulo 10, você deveria incluir o versículo 1 do capítulo 11 ainda como parte do capítulo 10, porque o assunto é o mesmo, tem que estudar junto, que está vinculado. Tá? Então, esse é um ponto importante para entender. Agora, sobre versículos. Os versículos são... Então, os capítulos são, nas nossas Bíblias, são os números maiores, né? E os números menores são os versículos. A divisão do Antigo Testamento em versículos, ela foi estabelecida por estudiosos, escribas judeus, né, que estudavam as Escrituras, chamados massoretas. Então, aqueles sinais que eu falei lá do texto hebraico, que temos hoje, né, no texto hebraico, eles foram criados pelos massoretas. Então, os massoretas fizeram esse trabalho de divisão em versículos entre os séculos 9 e 10. Existem, eventualmente, então 9 e 10 depois de Cristo, tá? Existem, eventualmente, pequenas diferenças entre o capítulo e o número de versículos da Bíblia em hebraico e aquilo que nós temos em nossas Bíblias, mas são diferenças menores. Depois disso, em 1541, um homem chamado Pagnino, que foi um judeu convertido, depois se tornou um dominicano, era um homem lá da Itália, ele dedicou muito tempo de sua vida para elaborar uma tradução da Bíblia. Ele dedicou 25 anos da sua vida, e essa Bíblia foi publicada em 1527. E essa Bíblia, então, ele foi então o primeiro a dividir o texto em versículos numerados. Tá? Então, ele foi o primeiro a usar o sistema de números para dividir o texto, um capítulo, em vários versículos. Depois disso, Robert de Etienne, um impressor de grande prestígio, realizou a divisão atual do Novo Testamento. Ele era um protestante. Ele realizou a divisão atual do Novo Testamento em versículos em 1551, em um texto bilíngue, grego e latim. E depois ele fez uma edição latina da Bíblia toda em 1555. Aqui é importante saber que tem uma lenda, vamos dizer assim, porque o filho deste homem, do Robert de Etienne, e aqui eu estou usando uma das formas de escrever seu nome, porque eu achei vários, tá? E também quero abrir um outro parênteses aqui para dizer que, a respeito desse assunto, versículos e capítulos, tem várias fontes indicando uma ordem ou nomes diferentes. Então, esse assunto tem uma certa nuvem aqui sobre ele, mas achei que eu procurei uma fonte confiável para transmitir essas informações a vocês. Recomendo o livro do Plumer, que eu já mencionei em outros áudios, vai estar aí na bibliografia dessa aula. Então, o filho do de Etienne, ele afirmou em uma biografia, disse que seu pai elaborou essa divisão em versículos enquanto ele estava viajando, né? As viagens eram a cavalo. Ele cavalgava na viagem de Paris a Lyon. Então, ele fez durante essas viagens essas divisões em versículos.
provavelmente o que ele quis dizer é que quando seu pai descansava durante essas viagens, ele então trabalhava nesse projeto de dividir em versículos. Porém, em muitos livros e muitos até estudiosos vão dizer, bom, nós encontramos alguns problemas na divisão dos versículos, por exemplo, uma coisa que deveria estar num versículo, porque está colado com aquele versículo, o assunto acaba ficando num versículo separado, por exemplo. Então eu disse, olha, isso aí aconteceu porque o Robert de Etienne estava em cima do cavalo, que às vezes quando ele ia fazer uma divisão lá dos versículos, o cavalo dava um tropeção e ele fazia uma divisão aqui para baixo, para cima, não uma divisão precisa. Então tem essa lenda aí que achei interessante mencionar. Então, para os versículos do Antigo Testamento hebraico, o de Etienne usou a divisão feita pelo Pagnino, que por sua vez usou a divisão dos Massoretas. Para o Novo Testamento, a divisão em versículos do Novo Testamento, o de Etienne elaborou a sua própria divisão, tá? Então, boa parte do século XVI, é bom saber, as Bíblias eram publicadas somente com capítulos, que foi lá no século XIII, né? E, por exemplo, a Bíblia que Lutero traduziu para o alemão, ela foi escrita em 1530 e ela só tinha capítulos. A primeira Bíblia publicada, incluindo toda ela, Antigo e Novo Testamento, incluindo versículos, capítulos e versículos, foi a primeira Bíblia publicada, assim foi a Bíblia de Genebra, que foi lançada em 1560 na Suíça. É uma Bíblia que sai, então, ali do movimento da Reforma Protestante. Então, os primeiros editores da Bíblia de Genebra, optaram por colocar capítulos e versículos, porque eles entenderam que isso seria de grande utilidade para memorização, para localizar o texto, para comparar uma passagem com a outra, e vice-versa, né? Então, diversas situações. Então, foi a primeira Bíblia completa que realmente tinha Antigo e Novo Testamento, com capítulos e versículos. Então, aqui uma informação sobre isso, sobre capítulos. A Bíblia tem 1189 capítulos, o Antigo Testamento tem 909 capítulos e o Novo tem 260. Quanto aos versículos, a Bíblia tem 31.104 versículos e o Antigo Testamento tem 23.148 e o Novo Testamento 7.957, tá? Então, como você pode ver aqui, o Antigo Testamento tem 3 vezes mais versículos do que o Novo Testamento. Vamos falar agora sobre as referências bíblicas. Então, a referência bíblica, o que ela é? Ela é uma indicação do livro, do capítulo e do versículo de uma determinada passagem. Então, existem diferentes formatos para as abreviações e referências bíblicas, porém, o mais comum é o da Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. É esse sistema que eu utilizo, eu recomendo você utilizar esse sistema. Não está errado necessariamente usar outro, porque são só sistemas diferentes para indicar a mesma coisa, mas eu acho o da Sociedade Bíblica do Brasil mais objetivo. Tá? Então, por exemplo, em outro sistema, você tem que colocar as 2 letras iniciais do livro e um ponto. Da CBB, não. No outro, você coloca 2 pontos depois do capítulo. Aqui, não. É só um ponto. Então, tem uma certa vantagem aí. Vamos lá, então. Temos os números que indicam os perdão, irmãos, vou voltar aqui. Estava aqui embaixo. A primeira letra da abreviatura é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, temos aí GN, é o livro de Gênesis. ML é o livro de Malaquias. MT é o Evangelho de Mateus. AP é o livro do Apocalipse. Então, a primeira maiúscula, a segunda minúscula, indica, então, a abreviatura aí dos livros da Bíblia.
para obter um melhor desempenho nos seus estudos da Bíblia, você precisa memorizar gradativamente as abreviaturas de cada livro. Isso pode ser visto nas primeiras páginas da Bíblia, tá? Então, você vai encontrar lá a abreviatura e o livro correspondente. Lendo, estudando, você vai gradativamente memorizar a abreviatura de cada um dos livros da Bíblia. Depois, temos os números que indicam os capítulos e os versículos de uma determinada passagem. Entre os capítulos e os versículos, usando aqui o sistema da CBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, usamos apenas um ponto. Alguns utilizam 2. Não tem nada de errado nisso, mas eu particularmente prefiro usar apenas um ponto. Então, alguns exemplos. IS 1.18. Então, IS é Isaías. 1 é o capítulo 1. Ponto, então o que vem depois dele é o versículo. Versículo 18. Então, livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Depois temos 1 CO 13.1. Aí, então, é primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Depois temos OB1. OB é a abreviatura para o livro do profeta Obadias. Tem o 1. Aí você, com o tempo, descobrirá o quê? Que o livro de Obadias só tem um capítulo. Então, quando eu coloco o 1 aqui, não é o capítulo, é o versículo. Estou apenas querendo indicar Obadias, versículo 1. Tá? Sigamos aqui. Sigamos aqui. Os versículos, eles são separados por vírgula. Então, temos aí um exemplo. Isaías, capítulo 1, aí tem 16,17, quer dizer, versículos 16 e 17. No exemplo abaixo, Ezequiel 33, versículo 10 e versículo 17. Quer dizer que no versículo 10 e 17 tem assuntos que estão relacionados, então por isso eu estou mencionando 10 e 17. Então quando você encontrar isso, já sabe que é para ler só o 10, pula os outros e vai até o 17. Os capítulos também são separados, agora são separados por ponto e vírgula. Exemplo, o Evangelho de João, aí tem 1, ponto e vírgula 3, quer dizer, Evangelho de João, capítulo 1 e capítulo 3. Tá? Então, para ler os 2 capítulos inteiros. Vamos falar agora do uso do hífen. Então, ele é usado, o hífen, para indicar o prosseguimento de versículo ou capítulo até o outro. Então, por exemplo, Efésios, aí você tem um 5, capítulo 5, ponto. Versículo 22, hífen 33. Então, é para ler Efésios, capítulo 5, versículo 22, até o 33. Se tivesse a vírgula, era para ler o 22 e o 33. Como tem o hífen, é para ler o 22 até o 33. Vai ter ali um assunto sobre homens e mulheres, né, a submissão em Cristo Jesus. Pois também isso é indicado em relação a capítulos. Temos aí o exemplo de Mateus. Então, Mateus 5, hífen 7. Quer dizer que é para ler do capítulo 5 até o capítulo de número 7 de Mateus, que compreende aí o chamado Sermão da Montanha. Em algumas referências, você pode encontrar uma letra após o versículo. Tá? Pode ser a letra A, a letra B, a letra C. Isso serve para indicar que o autor quer mencionar apenas uma parte específica do versículo. Um exemplo, 1 Crônicas 29, capítulo 29, versículo 11, parte A, parte inicial do versículo 11. Nesse caso, seria qual? Aquela que vai até o ponto e vírgula. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra e a majestade. Então, eu quero citar apenas essa parte do versículo. Então, eu uso a letra A, 1 Crônicas 29, 11. Vale a pena lembrar, né? 1 Crônicas, porque eu leio 1 aos Coríntios, porque 1 aos Coríntios é uma carta.
Corinto é uma cidade, e 1 aos Coríntios é uma carta. Então, primeira carta aos Coríntios. Então, eu posso dizer primeira aos Coríntios. Mas aqui não é carta, aqui é um livro. Então, se eu fosse ler, leria primeiro livro de Crônicas. Então, se eu omito a palavra livro, eu devo ler primeiro Crônicas, tá? E não primeira Crônicas, porque não é uma carta, é um livro. Então, primeiro Crônicas. E nesse caso aqui, primeiro Crônicas 29, capítulo 29, versículo 11, parte A, parte inicial desse versículo. Uma ressalva sobre isso aqui. Às vezes o autor vai dizer isso, né? Vai indicar o capítulo, o versículo, vai dizer parte A, parte B. Ok, mas sempre confira o versículo todo e o contexto, porque às vezes uma pessoa pode usar esse tipo de coisa para provar uma determinada posição, excluindo o que está em cima e embaixo, até no próprio versículo, de maneira que quando você chegar lá e lê, você não é isso que ele está dizendo. Ele tirou só aquele pedacinho do versículo para... por exemplo, alguém poderia dizer assim, olha, a Bíblia diz que não há Deus, pegando o Salmo, se não me engano, 14, e só a parte A daquele Salmo, né? Mas aí depois você vai ler, diz o nécio no seu perverso, o nécio no seu coração, não há Deus. Então, é importante estar atento a esse detalhe aí. Agora vamos ver algumas outras abreviações utilizadas. Você vai encontrá-las no seu estudo da Bíblia, em vários livros de teologia e tal. Então, a primeira que eu quero mencionar é SISS, que significa, o S significa seguinte, e o SS significa seguintes. Então, dois exemplos. Salmo 13, capítulo 13, né? Salmo 13, versículo 1, S. Então, significa que eu vou ler o versículo 1 e ler o versículo 2, o seguinte. Se encontrar assim, Salmo 13, versículo 1, SS, significa que eu vou ler o versículo 1 e os versículos que o seguem. O 2, o 3, às vezes o Salmo todo, tá? Então, às vezes você vai encontrar isso aí na sua leitura. Uma outra abreviatura é V ou VV, tá? Isso para indicar os versículos. Então, um exemplo, VV 12 ao 15. Então, versículos 12 ao 15. Isso é usado no contexto em que você já está estudando um livro, um capítulo, vamos dizer, você está estudando um livro que está falando sobre o Salmo 15. Aí ele bota lá, no VV 12 ao 15, não, seria menos, né? No VV 3 ao 5, então você chama versículos, VV versículos. E se tiver só um V, é no versículo. No V.2, então no versículo 2. Então é uma abreviatura. Outra abreviatura é referente aos capítulos, né? Então, cap, ponto, indica capítulo, e capes, com S, depois aí, ponto, indica capítulos. Então, veja o exemplo, capes 11 e 12. Então, num contexto falando sobre um determinado livro, por exemplo, o livro da Carta aos Hebreus, né? Então, pode dizer capes 11 e 12. Então, nos capítulos 11 e 12, porque eu já estou falando da carta, então não precisei mencionar dentro dessa fala que é só sobre a carta, que é botar a abreviatura do nome do livro, tá? Só boto capes 11 e 12. Ainda abreviações utilizadas, temos o C.F, que significa compare ou confronte, tá? Ou confere. Por exemplo, Tiago 4, 11 e 12. Foi inclusive o sermão que eu ouvi ontem, pregado pelo pastor Lailton Coelho. Então, Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, fala contra a maledicência, a não falar mal dos irmãos. E aí o pastor Lailton fez uma leitura em Mateus 7, de 1 ao 5, onde Jesus fala sobre tirar a trave do seu olho antes de tentar tirar o argueiro dos olhos do seu irmão. Então, nesse caso, você pode encontrar, por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, CF, faltou um ponto aí, perdão, tá? Faltou um ponto. Depois do CF,
ponto, e aí então está dizendo o quê? Compare o Tiago com o Mateus, né? Veja o que está escrito em Tiago e depois confronte ou confira com o que está escrito em Mateus. A outra abreviatura é Q.V. Significa queira ver. Então, exemplo, Lucas 13, 1 a 5. Então, Q.V. Lucas 13, 1 a 5. Então, eu estou falando de um determinado assunto, por exemplo, a necessidade do arrependimento, que é o assunto aí. E aí eu encontro Q.V. Lucas 13, 1 a 5. Então, eu estou dizendo, queira ver esse texto. Então, é importante que você veja para perceber o que está sendo dito. Agora vamos ver algumas abreviações específicas, tá? Vou só mencioná-las, não tem muito o que dizer. Então, a primeira é uma abreviação para apócrifos. Então, já falamos sobre isso em aulas anteriores, que são os livros apócrifos, né? Depois, abreviação para línguas, né? O aramaico, o grego, o hebraico e o latim. Então, o texto aramaico mais usado é o primeiro ali, Aram. O grego em português é GR, mas o GK é em inglês, então isso pode acontecer se você estiver lendo algum texto em inglês. Hebraico, é HB, H.B, ou às vezes HEB, tá? Latim, depois MS ou MSS significa MS, manuscrito, e MSS, manuscritos, tá? TM, texto massorético, ou seja, está fazendo uma referência ao Antigo Testamento dentro daquele texto que foi compilado, organizado e colocado em sinais vocálicos pelos massoretas. Então, TM é o texto massorético, é o texto do Antigo Testamento. OP.CIT. Então, na obra citada acima, significa. TR significa tradução ou traduzido. Vulg ou VG significa Vulgata, que é aquela versão do Antigo Testamento, perdão, a versão da Bíblia escrita em latim. Depois temos LXX, que é o número em romanos, né, o numeral romano, para indicar 70. Então, aqui é a Septuaginta, tá? Que é a versão grega do Antigo Testamento. A Vulgata é em latim, da Bíblia toda, e a Septuaginta é a versão grega só do Antigo Testamento, lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Agora temos C, ponto. Então, cerca de, é para falar de tempo, né? Cerca de 200 anos depois de Cristo. Tá? A.C. Então, é antes de Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso futuramente, mas agora eu vou explicar isso depois em outra aula, mas agora, só para saber, quando você encontrar A.C. é antes de Cristo. Alguma coisa que aconteceu antes de Cristo. A data ali é antes de Cristo. D.C. depois de Cristo. I.E. é isto é. E VD. é vide ou veja. Tá? Então, essas são algumas abreviaturas mais utilizadas quando você vai estudar um livro de teologia, um comentário bíblico, você pode encontrar essas abreviaturas. Tá? Então, você não vai memorizar todas essas abreviaturas de uma vez. Talvez se você tivesse 8 anos, 9 anos, isso seria muito fácil. Mas a gente vai ficando mais velho, né? Vai tendo mais dificuldades com memória. Mas se você utilizar, ler, e quando você encontrar uma abreviatura, você vai, geralmente no começo do livro, se for um livro de teologia, um comentário, no começo tem as principais abreviaturas, você vai lá e olha. Aí você encontrou lá, por exemplo, qual abreviatura aqui? TM. Aí você olha e fala assim, é o texto massorético. Então, você faz isso. Aí, semana que vem, for estudar de novo. Ih, rapaz, quase que eu lembro, mas não consigo lembrar. TM é o quê? Aí vai lá, olha de novo, texto massorético. Aí, outra semana estudando. TM é texto massorético. Já passou. Então, você já sabe. Você vai embora. Então, quando encontrar uma que você não sabe, procure informação, aprenda.
Você não deve ficar esperando só que alguém lhe ensine. Você deve ir na direção de aprender. Tá? Então, esse tipo de coisa aqui não precisa ninguém ensinar. Você sabe que existem essas abreviações, então vai estudando. Não sabe? Procura lá no livro. Não encontrou no livro? Procura na internet. Não encontrou na internet? Procura alguém que possa indicar um local para você aprender ou que possa dar uma resposta. Tá? Aos alunos aqui do curso, enquanto eu puder ajudar vocês, se eu souber, né, eu tentarei ajudar, e se eu não souber, eu vou caminhar junto com vocês para aprender aquilo que eu ainda não sei, tá bom? Então, se esforce. E você vai ver que gradativamente, enquanto você estuda as escrituras, você vai aprender as abreviações dos livros, as abreviações que são usadas no estudo da Bíblia, você vai crescer nisso gradativamente. Assim, então, encerramos a nossa quarta aula, que está tratando sobre o manuseio das Escrituras. Eu queria saber, então, se alguém tem alguma dúvida. Notei aqui agora na hora, que foi a aula mais longa até agora, mas eu queria ensinar tudo isso realmente numa aula só. Então, alguém tem alguma dúvida? Pode levantar a mão. Querimar, pode falar. Bom dia, professor. Semana passada, na hora que o senhor abriu perguntas, minha internet caiu. Aí eu voltei, o senhor já estava encerrando. Eu queria saber se eu posso fazer uma pergunta com relação a isso. A semana passada, não sei se pode? Pode. Porque o senhor falou e eu tenho uma pergunta dessa aula também. O senhor falou de cânon das escrituras. E o senhor definiu cânon como cana, vara de medir. Aí me veio à mente uma fita métrica, né? Tipo, a fita métrica da época era uma cana, né? Uhum. Aí me veio também à mente a passagem da escritura que eu nunca tinha entendido. Eu não sei se eu estou fazendo uma ligação correta. Em Isaías, a cana trilhada não quebrará, não esmagará a cana quebrada ou rachada. Fala também, eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada. E aí me veio também a estatura do varão perfeito. Então, se eu estiver fazendo um link correto na minha mente, a Bíblia é um instrumento de medir, né? E como uma faca de 2 gumes, a cana quebrada, né? A mesma que vai salvar, vai condenar. Isso me veio, assim, dessa instrução do senhor, pode ser uma viajação minha, né? Então, eu queria colocar isso. E sobre a aula de hoje, a gente sabe que, pela história, que nós somos um país de origem católica, basicamente, né? Foram os padres jesuítas que começaram toda a instrução do povo aqui, pelo que eu entendo de história. E os americanos, que são muito responsáveis por trazer toda aquela parte da reforma aqui para o Brasil, né? E eles têm muito apreço à versão King James. Até assim, todas as pessoas que eu tive contato, eu trabalhei muito tempo para uma empresa internacional, viajei muito e tudo, e aproveitei muito para estudar a Bíblia e com o pessoal americano. E eles têm quase que, assim, é só a King James Version. E eu queria saber se as nossas Bíblias têm alguma relação com elas, porque nossas Bíblias vieram muito do latim, e latim era falado pelo povo latino, né? Eu não sei, fiz uma confusão com isso, eu pergunto para o senhor. Obrigada, viu, pastor? Nada, Querimar. Bom, tentar responder. Primeira questão, o texto mencionado, né, sobre não quebrar a cana trilhada e tal, realmente não tem uma relação, né? A ideia lá, nesse texto, porque também diz para não apagar o pavio que fumega, a ideia tá falando sobre a misericórdia de Deus, né? Então, por assim, colocando da seguinte forma, Deus envia seus juízos, sua disciplina sobre nós, e muitas vezes nós chegamos ao ponto de quase desmaiar, né? Em nossa força, em nossa estrutura, mas Deus é misericordioso.
Então a cana já está quebrada, mas ele não acaba de quebrar. O pavio já está apagando, mas ele não vai lá e termina de apagar. Ele usa de misericórdia para conosco. Então não tem uma relação direta com a palavra cânon e cana ali, não. Tá? E mesmo que lá é um termo hebraico, que eu não lembro agora, mas para falar de cana. Outra passagem agora que você mencionou. Sim, a ideia do cânon, então, é sim, uma cana, uma vara de medir, mas quando a gente usa isso em relação à Bíblia agora, nós estamos nos referindo, porque ela passou a ter esse sentido, a uma regra, né? Então, por exemplo, qual é a ideia? Vamos dizer que eu fosse de uma força militar, um grupo especial do Exército, e eu fosse o coronel desse grupo, comandante, e eu dissesse assim, bom, eu não quero nenhum homem baixinho aqui na nossa equipe. Então, um homem para fazer parte tem que fazer o treinamento, mas um dos requisitos, uma das regras, é que ele tem que entrar dentro de um padrão. Ele tem que ter 1,80 m. Então, todos os homens que tivessem interesse, eles seriam medidos por essa regra. A regra de que tem que ter 1,80 m. Poderia colocar outra regra para ficar um pouco mais longe da questão de medida, né? Eu poderia dizer, ele tem que pesar, ele tem que ter um determinado aquele índice, né, de altura e peso. Eu poderia estabelecer um índice e dizer, ele tem que ter dentro disso aqui, eu quero um padrão, então é uma regra. Então o homem, todos os homens seriam medidos, nesse caso específico, medido e pesado, para ver se eles se enquadrariam dentro dessa regra. Então os livros da Bíblia, havia uma regra para eles serem incluídos, reconhecidos como livros inspirados, né? Essas regras envolviam o fato que eles deveriam ter sido, por exemplo, os livros do Novo Testamento, deveriam ter sido escritos por um apóstolo ou alguém ligado a um apóstolo, ter o reconhecimento das igrejas. Então, existia um conjunto de regras, então, isso por isso, o cânon são as regras. Então, os livros canônicos são os livros que foram submetidos a essas regras e passaram. Então, esses são os livros canônicos, tá? Então, a palavra canônico vai nessa direção e não tanto no sentido de que a Bíblia nos mede, ela nos... como a irmã mencionou, a Bíblia vai nos medir, não tem a ver com isso, tá? Respondendo a outra pergunta sobre a Vulgata, sobre a King James, é uma versão, então, inglesa, né, que eles, depende também do grupo, né, há grupos lá que só usam exclusivamente a King James, como há aqui no Brasil, grupos que só usam exclusivamente a Almeida Revista Corrigida Fiel. Então, existem algumas posições sobre isso. Eu vou pedir a sua paciência para responder através da aula, né? E se aí ficar alguma dúvida depois disso, eu obviamente tentarei esclarecer. Mas eu vou tratar em uma aula específica o assunto das traduções, né? Então, tem até agora uma Bíblia King James em português, né? Que então é uma tradução da King James em inglês. Mas eu acho que nós temos várias outras traduções que são mais próximas também do texto original, então a gente vai ver que às vezes uma dificuldade é essa, né? O tipo de tradução, mais próximo ou mais distante do texto original. Então, a gente vai tratar isso na aula sobre traduções. Então vamos esperar um pouquinho aí, ter paciência, tá bom? Mais alguém com alguma dúvida? Muito bem. Pastor, eu só queria agradecer a sua aula, foi muito interessante, principalmente também a questão das abreviações, em relação aos pontos, ponto e vírgula, são detalhes que podem ajudar muito a vida, principalmente de um recém-convertido. Então, são explicações bem objetivas e são muito práticas.
também. Obrigada. Obrigado, irmã Raquel. Vamos então encerrar, né, dizendo que caso alguém queira se aprofundar neste assunto, veja a bibliografia que será oferecida no site Toda Escritura. E lembrando você, como a irmã Raquel acabou de mencionar, o objetivo da aula é esse mesmo. Eu sei que a maioria das coisas que eu disse aqui, para os alunos que estão fazendo o curso ao vivo, né, eles conhecem. Mas meu objetivo é justamente fornecer recursos para alguém que pela primeira vez está botando a mão numa Bíblia, não sabe como lê-la, e às vezes a outra pessoa que é um cristão, que é amigo, não sabe muito bem explicar, sabe identificar, mas não sabe como explicar isso. Então ele pode dizer, olha, eu tenho um vídeo para recomendar a você, assista lá o vídeo do Toda Escritura, e aí a pessoa pode fazer o curso e aprender. Então acho que esse é o objetivo de ajudar essas pessoas. Então, lembrando, você vai aprender o sistema de referências com a prática, você vai memorizar as abreviaturas gradativamente, apenas procure aprender algo novo todos os dias. Isso é uma bênção que Deus nos dá, uma mente e a capacidade de aprender. Então, nós podemos ir aprendendo. Então, quando você encontrar uma palavra que você não saiba, pesquise, aprenda. Hoje nós temos um recurso da internet que tem muitos malefícios, né? Mas tem benefícios, e um deles é esse. Se você tem dúvidas sobre uma coisa, você pode pesquisar e aprender. Então, uma palavra que eu não sei, vou aprender. Às vezes eu estou lendo um livro e eu encontro um nome de um autor, né? Fulano de tal. Eu falo assim, rapaz, esse autor aqui, eu não sei quem é, já vi o nome dele em outro livro, aqui de novo ele aparece, quem é? Aí eu vou lá, vejo qual a origem dele, qual a posição teológica dele, então quando eu leio sobre ele, tem um plano de fundo que eu sei mais ou menos quem é. Então, procure aprender, tenha esse interesse para que você sirva a Deus e ao seu próximo de uma melhor maneira. Dizer a todos que no site todaescritura.org você vai encontrar recursos referentes a essas aulas, tá? Esse curso e outros cursos. Então você vai encontrar lá o esboço, o exercício, você vai encontrar a bibliografia. Então, breve esse material ainda não está hoje, quando eu estou gravando, não está disponível, mas estou trabalhando nisso, em breve vai estar disponível e vai poder ser útil àqueles que assim quiserem fazer o curso com mais informações e não apenas assistir a aula. Então, tudo isso é gratuitamente, tudo isso vai estar disponível sem precisar de inscrição, e se você quiser, então acesse todaescritura.org e ajude a divulgar. Nós vamos agora encerrar orando, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos confere. Então, oremos. Deus eterno, grande em misericórdia, graças damos por termos as Escrituras, a nossa própria língua, com todos os recursos que nos ajudam a encontrar uma determinada passagem, para que nós possamos estudá-la mais facilmente. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a Tua palavra, nos desperta para a necessidade de estudá-la constantemente. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.